Oi gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre as disciplinas que eu vou cursar no primeiro período de medicina na UFJF e também mostrar os meus horários, né? Como que vai ser a minha grade de disciplinas, né, ao longo da semana. Você sempre teve curiosidade de saber aí, né, quais são os horários da medicina, né? É aula o dia inteiro mesmo, não é? Quais matérias que estudam, né, no primeiro período? Será que é só biologia? Só teoria ou já vai para a prática? Será que depois que eu passo no Enem aí, né, eu vou ter que continuar estudando física, química também, ou é só biologia mesmo? Bom, se você sempre teve curiosidade aí de saber, acho que você vai gostar desse vídeo. Bom, fiz umas anotações aqui, né, para falar com vocês a respeito das disciplinas, né, porque eu ainda não gravei totalmente, né, são muitas disciplinas, considerando aí as teóricas e práticas, né, são 14 no total. E como que eu vou dividir esse vídeo, né? Eu vou falar com vocês sobre cada uma das disciplinas, né, os nossos veteranos passaram aí um relatório pra gente falando aí sobre cada disciplina e eu me baseei nessas informações, né, para falar aqui de forma pincelada para vocês, né, sobre o que é cada disciplina. Afinal, às vezes eu falando aqui o nome delas, né, nem sempre fica claro sobre o que se trata. Então vou falar todas as disciplinas aqui para vocês, vou falar do que se trata e depois vou mostrar minha grade de horários. Bom, vou falar aqui primeiro então as disciplinas para vocês. Bioquímica, laboratório de bioquímica, anatomia aplicada à medicina, anatomia prática aplicada à medicina, biofísica médica, histologia e embriologia, histologia e embriologia prática no laboratório, temas integradores em clínica, chamada TICA, introdução à vida universitária, biologia celular e molecular, laboratório de habilidades clínicas 1, introdução à prática médica 1, a parte teórica e introdução à prática médica de laboratório, né, que é a parte prática mesmo, e sistemas de saúde. Vou tentar explicar agora aqui sobre cada uma dessas disciplinas para vocês. A disciplina de bioquímica, né, na parte teórica, dizem que a gente estuda basicamente a parte de ensino médio de bioquímica, porém mais aprofundada. Quando eu soube disso, né, eu até fiquei um pouco feliz, assim, que eu gosto da biologia do ensino médio, porém, essa felicidade já foi embora rapidinho quando eu soube que essa é uma das matérias mais difíceis do primeiro período, né? Muito mais difícil que a anatomia, então eu estou bem preocupada com essa matéria. Eu falei, tem a parte teórica de bioquímica e tem também a parte prática, eu acredito que seja em laboratório, né? Já as disciplinas de anatomia aplicada à medicina também tem teoria e tem prática. Na teórica, a gente estuda os sistemas do corpo, porém de forma mais aprofundada do que no ensino médio, né? Já na prática, a gente vai para o laboratório de anatomia, né? E é onde a gente vai ter contato ali, né, com os cadáveres. E pelas informações que eu recebi, né, no primeiro período, a anatomia do primeiro período, a gente estuda o esqueleto humano, os músculos, os vasos e os nervos. E dizem que é uma disciplina, assim, bem interessante, né? Assim que começar, vou falar minhas impressões para vocês, né? Porque eu nunca entrei num laboratório de anatomia, né? Nunca vi um cadáver de perto, né, ainda mais aberto, assim, tanto que de cara, na primeira semana a gente já precisa de jaleco, luva, máscara, pinça anatômica, né, não sei como que eu vou reagir, né, gente, então vou trazer o vídeo aqui pra vocês, né, falando qual foram as minhas impressões. Mas vamos seguir aqui, né, a parte de biofísica, né, para quem tá aí no ensino médio, né, e não suporta física e pensa assim, depois que passar o Enem, eu não quero mais saber de física na minha vida, mas pretendo estudar medicina. Bom, gente, sinto informar, mas tem física e medicina, tá? E essa parte aqui, e essa disciplina aqui de biofísica médica, a gente aprende basicamente todas as teorias da física são aplicadas às situações do corpo. A disciplina de histologia e embriologia, a gente tem também teoria e prática. Na teoria a gente estuda os tecidos, né, os folhetos embrionários, e na prática a gente vai para o laboratório ter contato ali com as lâminas, né? Eu acho que vai ser uma disciplina bem legal também. Tô bem curiosa, principalmente com essa parte de laboratório, porque eu também nunca entrei, nunca vi como é que é. Já essa disciplina aqui de temas integradores em clínica TICA, eu soube que o professor traz casos clínicos pra gente, joga várias perguntas, né, e os alunos têm que se mobilizar ali a cada aula para vir para casa, né, e pesquisar sobre o assunto, né, encontrar soluções, né, e levar soluções para esses casos clínicos. Eu acho que vai ser bem legal, assim, uma disciplina que eu acho que é bem para a área médica mesmo, bem voltada para a atuação médica. Na disciplina Introdução à Vida Universitária, quando eu vi o nome assim, né, eu achei que fosse uma grande bobagem, afinal já é minha segunda graduação, né, já sou aí pós-graduada na universidade, mas me enganei, pois eu soube que a gente aprende nessa disciplina sobre ética médica, que é muito interessante, sobre currículo médico,
sobre pesquisa voltada para a área médica e também sobre as ligas acadêmicas que acontecem na universidade, né? Então eu acho que vai me interessar bastante, que assim que possível eu pretendo ingressar numa liga acadêmica aí dentro da UFJF. Na disciplina de Biologia Celular e Molecular, a gente também estuda basicamente o funcionamento da célula, porém de forma mais aprofundada do que no ensino médio. Já na disciplina LHC, Laboratório de Habilidades Clínicas 1, eu soube que é uma disciplina bem prática, como se fosse uma introdução à semiologia. A gente aprende coisas como a linguagem corporal dos pacientes, organização do consultório médico e casos clínicos e também, né, como fazer algumas manobras. Eu não imaginava que já no primeiro período a gente já ia aprender coisas bem práticas, assim, então eu estou bem animada para essa disciplina aqui, que dizem que é uma das mais legais, que a gente aprende as manobras e aplica nos próprios colegas, assim. Dizem que é uma disciplina também bem dinâmica e bem voltada para a atuação médica. Falando em disciplinas voltadas para a prática médica em si, né, tem essa disciplina aqui de Introdução à Prática Médica, que também é dividida a parte teórica e a parte prática em si. Nessa disciplina, dizem que a gente aprende procedimentos específicos também, né, e acaba o primeiro período já sabendo coisas bem legais, como desobstrução em bebê, em adulto e em idoso. E também aprende RCP, né, que é a famosa reanimação cardiopulmonar, né, para reverter a PCR, que é a parada cardiorrespiratória. Tô doida para ter aula dessa disciplina aqui, né, e também trazer aqui para vocês, né, falar com vocês como que em detalhes. E por fim, na disciplina de Sistemas de Saúde, a gente aprende na parte teórica sobre legislação e a história do Sistema Único de Saúde, né, o SUS. Na parte prática dessa disciplina, a gente vai até as unidades básicas de saúde, né, apesar de a gente não poder fazer muita coisa lá, né, é mais para acompanhamento mesmo, para observação de rotina, sobretudo saúde da família, né, mas eu acho que vai ser bem interessante, né, eu vou me sentir super médica, assim, de jaleco, indo para a UBS, enfim, eu acho que vai ser bem legal, gente, estou muito animada. E vamos aos horários, né, tem aula o dia todo, Mari? Tem aula o dia todo, mas também fiquei surpresa que tem algumas janelas, né? Uma das minhas preocupações era não ter tempo de estudar. Assim como quando eu estava estudando para medicina, né? Quando eu estudava para o Enem, eu fiquei 1 ano no cursinho e 2 anos estudando sozinha. E eu sempre defendi que a minha evolução, ela aconteceu de verdade quando eu comecei a estudar sozinha, porque eu acho que você precisa de tempo para colocar em prática, né? Para estudar o que você aprendeu. Não adianta nada você se entupir de aula, né, no cursinho, você não ter tempo para fazer exercício, para estudar, enfim. E aqui a minha preocupação era, se eu tiver aula o dia inteiro, eu vou estudar que horas, né? Mas até que tem umas janelas aqui, né? E eu espero ter tempo para estudar, né? Dizem que a rotina é muito puxada mesmo, mas vamos ver, né? Tô confiante, espero que dê tudo certo. Como que vai ser a minha grade, né? Eu vou deixar aqui a imagem para vocês, mas vou falando também. Na segunda-feira eu tenho aula de 8 às 5 da tarde, como se fosse um trabalho. De 8 a meio-dia eu tenho aula de anatomia prática, né? Ou seja, já começa a segunda-feira aí mexendo com cadáver. Aí eu tenho um intervalo aí de meio-dia às 2 e às 2 horas da tarde, né, eu tenho aula de TICA, que é Temas Integradores de Clínica, e essa aula vai até às 17 horas. Já na terça-feira, a minha aula começa às 7 da manhã. Das 7 às 10 eu tenho anatomia aplicada à medicina, porém a parte teórica. Aí das 10 a meio-dia eu tenho histologia e embriologia, só que a parte prática. Aí eu vou ter que almoçar bem rapidinho, porque 1 hora da tarde, né, eu já vou voltar para a aula, porque de 1 às 3 da tarde eu tenho sistemas de saúde, de 3 às 4 eu tenho introdução à prática médica, e de 4 às 5 eu tenho introdução à prática médica, porém aula prática, né? Então, na terça-feira eu tenho aula de 7 às 5 da tarde. Na quarta-feira eu tenho um respiro aí, né? Eu não tenho aula de manhã a princípio, a minha aula começa às 1 da tarde, de 1 às 3 eu tenho aula de laboratório de habilidades clínicas e de 3 às 5 eu tenho introdução à vida universitária. Então, na quarta-feira a minha aula começa às 1 da tarde e termina às 5, só tenho aula à tarde a princípio. Na quinta-feira eu acho que vai ser o dia mais puxado, por quê? A minha aula começa às 8 da manhã e acaba às 7 da noite, gente, olha só, de 8 às 10 eu tenho prática de bioquímica 1, aí eu tenho uma janela aí na faculdade, né, que eu acho que não vale a pena voltar para casa, depois eu vou falar como é que eu vou organizar meus horários, tanto de estudo quanto de ficar lá na universidade com vocês, mas eu devo acabar ficando estudando lá mesmo. À 1 da tarde, de 1 às 3, né, eu tenho biofísica médica, de 3 às 5 eu tenho biologia celular e molecular, e de 5 às 7 da noite eu tenho histologia e embriologia. Então, a minha aula só acaba às 7 da noite na quinta-feira. Já na sexta-feira, a minha aula começa às 8
e termina meio-dia, né? A princípio eu não tenho aula à tarde na sexta-feira, só tenho aula de manhã. De 8 às 10 eu tenho bioquímica e de 10 a meio-dia eu tenho a parte prática de bioquímica. Mas e aí, vocês esperavam que a grade de medicina é desse jeito? E as matérias, vocês estão surpresos? Vocês já esperavam mais ou menos isso mesmo? Se vocês tiverem alguma dúvida, né, em relação a alguma dessas disciplinas aqui, escreve aqui pra mim que eu vou ter o maior prazer em interagir com vocês, como sempre, na medida do possível eu respondo todo mundo. Se você também curte acompanhar a rotina de estudante de medicina, me segue lá no Insta, é @antunesma. E é isso, se você gostou desse vídeo ou se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like. Tchau!